e os Conselhos Regionais de Psicologia estarão promovendo na sequência desta mesa online. Eu vou passar a palavra, então, para a Daniela Lopes e, na sequência, eu retomo e apresento a mesa. Especial para abordar o tema do ensino da psicologia em direitos humanos. É importante ressaltar que essa ferramenta ela vai servir de instrumento norteador não só para esse projeto, mas também para a reflexão de todos os temas relacionados a direitos humanos nas universidades, nos espaços onde essas questões são debatidas de maneira cotidiana pelos profissionais da psicologia e por outros profissionais. Então, vocês podem acompanhar que nós, na ferramenta, cuidamos para que os principais eixos temáticos hoje debatidos em direitos humanos pudessem ser contemplados. Temos a certeza que há outras questões que podem ainda ser acrescidas, que devem que são merecedoras de reflexão, mas nesse momento nós, pelo que vem sido debatido na comunidade científica, escolhemos esses eixos temáticos. Então, vocês podem acompanhar aí, na medida em que eu vou seguindo o cursor, que os eixos temáticos onde vocês poderão encontrar textos para leitura, reflexão e debate, é na área de direitos humanos, crianças e adolescentes, humilhação social, saúde mental, homofobia, violência doméstica, humilhação e tortura e humilhação, não é? E tortura. Bom, esse, como eu disse, são os eixos temáticos principais. Agora, seguindo o menu principal, do lado esquerdo da página, vocês poderão acompanhar desde a construção desse projeto de direitos humanos no ensino da psicologia. Então, na apresentação, clicando na apresentação, nós fizemos uma contextualização de como a psicologia se inseriu nessa temática. E também já anunciamos aí os debates que vão acontecer no formato deste que agora vocês acompanham. Já aconteceu um debate no dia 7 de agosto. Hoje vamos falar sobre educação para os direitos humanos e as contribuições da psicologia, e em seguida mais outros 2 debates, né, que reforçam essa reflexão de qual contribuição a psicologia pode dar na questão dos direitos humanos. Voltando ao menu principal, nós temos então o histórico do projeto, como o Conselho Federal de Psicologia e a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia se aproximou desse tema e por que julgou importante fazer essa aproximação. Retornando ao menu principal, temos um ponto muito importante que, na verdade, nós acreditamos que é o norteador para que todas as reflexões relacionadas aos diferentes eixos temáticos possam ser feitas com maior consistência, que é o histórico dos fundamentos dos direitos humanos, em nível internacional e em nível nacional, com a relação de todas as declarações, de todas as convenções, os relatórios feitos em cada área temática e que, na verdade, são os instrumentos que deram sequência e que dão base à atuação do psicólogo nessa área. Voltando ao menu principal, nós temos aí as principais publicações do Conselho Federal de Psicologia, dos relatórios de inspeção nas áreas de direitos humanos, né, nas diferentes áreas e dos eixos temáticos.
as principais publicações, as cartilhas. E percebam que é um material que pode estar sendo continuamente usado no espaço educacional e nos diferentes espaços institucionais. Temos ainda os vídeos. Voltando ao menu principal, as principais campanhas já realizadas na área de direitos humanos. Então, as campanhas nacionais, começando pelo manicômio judiciário, relacionado às crianças, o processo de preconceito racial, a educação inclusiva e a questão do aprisionamento. Então, a ferramenta, ao mesmo tempo, proporciona uma inserção na temática dos direitos humanos e uma retomada de tudo que já foi construído em psicologia e direitos humanos no país. E, por fim, nós disponibilizamos os principais links relacionados à temática, que proporciona a cada um dos navegadores a possibilidade de se informar e, principalmente, de contribuir na construção do tema Direitos Humanos no Ensino da Psicologia. Para isso, a ferramenta também disponibiliza um espaço que vocês podem participar como bate-papo, né? E, através das oficinas, enviar as contribuições dessas reflexões e desses debates que nós temos certeza que vão ser bastante produtivos em cada região do país. Dessa forma, então, nós apresentamos a ferramenta que vocês podem acessar pelo www.dhpsi.org.br e não só participar ativamente desses debates, mas fazer com que essas informações de direitos humanos sejam multiplicadas nos espaços onde vocês atuam. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Eu tenho certeza que com a sua brilhante apresentação da ferramenta, todos os nossos ouvintes terão tido a oportunidade de perceber o nosso esforço em oferecer mais um bom instrumento, uma boa estratégia de aproximação com o tema. Eu gostaria, então, de dar início à mesa de debates e apresentando os colegas que aqui estarão trazendo sua contribuição. A professora Maria Nazaré Tavares Zenaide, que é psicóloga, mestre em Serviço Social e professora da Universidade Federal da Paraíba, foi coordenadora da área de educação da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Tem participado de diversos projetos, tais como o Projeto Educação Popular e Direitos Humanos, o Programa Paz nas Escolas e no Bairro, o Projeto de Formação de Educadores em Direitos Humanos, o projeto Polícia Protetora dos Direitos Humanos, o projeto de fortalecimento do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Na Universidade Federal da Paraíba, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos e no Conselho Federal de Psicologia compôs a Comissão Nacional de Direitos Humanos, uma outra gestão. O professor Solon Eduardo Viola, doutor em Ciências Sociais, professor de Metodologia do Ensino Médio no curso de Pedagogia e de Política 3 no curso de Ciências Sociais da Universidade do Rio dos Sinos, a Unicinos de Porto Alegre, onde ele atua também no programa de pós-graduação em Ciências Sociais. É coordenador do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. E a nossa colega, a professora Ana Bock, a professora Zenaide também é colega de profissão, somos todas psicólogas. A professora Ana Bock, doutora em Psicologia Social, professora titular da PUC de São Paulo. Foi presidente do Conselho Federal, é membro da Comissão Editorial da Revista Alternativas em Psicologia e da Revista Mexicana de Orientação Educativa. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia sócio-histórica, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia, educação, psicologia sócio-histórica,
profissão e compromisso social. Eu apresentei os palestrantes na ordem em que a gente... Não, mas está bem. Na ordem em que foi... que nós estamos combinando aqui, serão feitas as apresentações. Nós estamos prevendo uma fala inicial de em torno de 20 minutos, de forma que sobre tempo para que todos possam participar dos debates. E nessa direção eu gostaria de destacar que a todo momento nós estaremos recebendo e-mails com considerações, com perguntas, com sugestões. Basta enviá-lo para eventos@pol.org.br. Também gostaríamos de deixar aberta a possibilidade de todos enviarem informações sobre a transmissão e os debates que se seguirão nas diferentes instituições e conselhos regionais, enfim, a todos que estão nos assistindo. Então, eu gostaria de passar agora, neste momento, a palavra à professora Maria Nazaré, e agradecendo antecipadamente a todos os membros da mesa pela presença nesta sessão. Bom dia a todas e a todos. Bom dia a todas e a todos. Com prazer, agradeço o convite do Conselho Federal de Psicologia, da ABEP, e de estar aqui nessa mesa com a Namboc, com o Solon, com toda a equipe aqui da ABEP, que é muito importante esse protagonismo, essa iniciativa do Conselho Federal no sentido de avançarmos na formação de uma cultura da educação em direitos humanos, envolvendo toda a nossa categoria profissional. Então, vou falar um pouco, como psicóloga, a partir das minhas experiências como professora universitária no campo dos direitos humanos, no ensino, na pesquisa e extensão e todo o trabalho do engajamento nosso como conselho, como comissões de direitos humanos. Inicialmente, eu gostaria, então, de situar um pouco a questão da história da educação em direitos humanos na América Latina e no Brasil e situar como essa prática, como todo esse processo histórico, ele se iniciou justamente numa fase em que vamos dizer assim, nosso continente estava vivendo momentos difíceis do ponto de vista do respeito, da dignidade e da preservação da integridade dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais. Então, era um período, 70 para 80, era um momento crítico, e a educação em direitos humanos ela surge justamente num contexto de violação de direitos. Portanto, é num contexto crítico, num contexto de violação de direitos, que as entidades da sociedade civil, os movimentos de direitos humanos na América Latina e no Brasil, iniciam então, todo um processo de educação não formal, e trabalhando numa perspectiva de resistência, porque era um contexto que violava os direitos, que violava o exercício da participação, da organização, da liberdade de expressão de opinião. E é justamente nesse contexto crítico de violação de direitos, então, que essa prática inicia-se de forma não formal. Por isso que a gente, quando fala de que a educação em direitos humanos é justamente essa articulação entre a educação não formal e a formal, porque ela inicia-se, ela começa pela luta, ela começa engajada no processo de conquista dos direitos e defesas. Então, nós não podemos dizer que a educação em direitos humanos ela não tem um componente político, ela é essencialmente política, ela tem um projeto de transformação e de mudança de uma sociedade, e ela vem justamente para afetar essa naturalização da violência, afetar as práticas autoritárias. Era preciso construir um processo de transição democrática e era preciso fortalecer todo um conjunto de ideias, de pensamentos, de agregar forças e pensamentos e ideias que emergiam numa perspectiva de resistir a toda uma prática autoritária que era muito forte na América Latina. Então, a gente pode falar, então, que podemos explicitar que a educação em direitos humanos ela é jovem, ela começa numa modalidade não formal e aos poucos, na década de 80 e 90, é que ela vai começando, então, a se inserir no sistema de ensino formal. No Brasil, nós podemos pensar, então, que desde 70, e já fortalecendo com mais força na década de 80, mas desde 70 nós temos experiências de educação não formal e direitos humanos, que iniciam nas comissões de justiça e paz, nos núcleos de direitos humanos das arquidioceses, porque era um período em que a Igreja Católica era um espaço da institucionalidade que permitia a inserção de militantes e de membros de partidos que naquela época viviam na clandestinidade, e o espaço institucional era esse um dos momentos, um dos espaços possíveis de resistência, de denúncia, mas também de articulação de forças que ainda viviam essencialmente num processo bastante crítico de enfrentamento do uso da força por parte do Estado.
Portanto, a gente pode, então, também trabalhar que a educação em direitos humanos, do direito à memória, o direito à verdade, a questão da resistência, a discussão do direito à memória e de nunca mais, quando a gente fala que um dos princípios da educação em direitos humanos é educar para nunca mais, o que é que nós queremos dizer, então, como esse princípio? Que é preciso que essa história, né, do autoritarismo na América Latina e no Brasil seja parte do conteúdo das nossas reflexões na universidade, na comunidade, nos movimentos sociais. Porque o autoritarismo ele não se acaba com os regimes de forças, eles permanecem aí. Agora mesmo nós estamos vivendo essa grande onda de discutir a questão de um Estado numa perspectiva policial, numa perspectiva das perdas das liberdades. Portanto, não podemos entender que essa questão, que esse princípio da educação em direitos humanos não é fundamental, é essencial que a gente toque. O Paraguai, por exemplo, tem uma experiência com o ensino médio em que a discussão sobre o autoritarismo é parte do conteúdo do ensino médio, como um elemento fundamental para trabalhar com os jovens que estão nessa fase do ensino médio. Bom, a nível internacional, a educação em direitos humanos, então, ela tem um marco importante com Viena, em 93, quando foca a necessidade que é preciso entrar no sistema formal de ensino, porque se nós queremos pensar uma cultura, nós não podemos não deixar a escola fora, a universidade fora desse processo. E aí, então, que todo um conjunto de compromissos internacionais, congressos internacionais esses encontros internacionais começam, então, a pautar a necessidade da centralidade da educação em direitos humanos no sistema formal de ensino. Então, a partir daí, então, há todo um conjunto de articulações no sentido de construir a década da educação em direitos humanos, que vai de 95 a 2004. Lembrar que em 95 nós estávamos justamente próximo, né? Nós já tínhamos passado o processo da Constituição Federal, nós já estávamos no regime democrático, no início do processo da democratização do Brasil. Então, aí sim que o nosso compromisso era mais importante no sentido de que era preciso fundamentar essa cultura democrática, é o que a Benevides coloca muito bem, que é preciso na educação em direitos humanos trabalhar a questão dos valores, dos princípios republicanos democráticos, porque é preciso que para fortalecer esse processo, é preciso que nós pensamos, que nós formamos os jovens para o exercício da responsabilidade democrática. Então, por isso que a década puxa, então, a educação em direitos humanos como um direito. Primeiro, como um direito humano, ele é parte do direito à educação, sim, não é? Porque sem o acesso e a permanência à educação não é possível falar de direitos humanos, da educação como educação em direitos humanos, mas ela é também importante no sentido que é importante que o jovem, a criança, o adolescente, ele possa aprender primeiro, ele ser reconhecido, que é importante que a escola, que no espaço escolar ele aprenda, e na universidade também, nós possamos, né, aprender a reconhecer os outros como sujeito de direitos e também a ser reconhecidos. E para isso nós precisamos também de e aí a psicologia é muito importante nisso aí, porque o reconhecimento do outro como sujeito de direitos tem a dimensão ética, tem a dimensão da subjetividade, tem a dimensão política, tem a dimensão social. E a partir daí nós colocamos, então, é preciso que o jovem, então, aprenda no relacionamento, nas atitudes, nos comportamentos, na forma de gestão da escola, como reconhecer a si os outros como sujeito de direitos, mas também conhecer seus direitos e saber protegê-los. E é também importante que na universidade, na escola, nós possamos aprender também a aprender como sujeito de direitos, porque se o discurso dos direitos humanos, se ele não é coerente com as práticas internas, com os relacionamentos com a gestão, nós não estamos apenas educando, nós estamos apenas, né, instruindo, né, informando. A educação em direitos humanos é muito mais do que informar, do que instruir. É implicar nas mudanças de mentalidade, é implicar nas mudanças de atitudes. Então, por isso que é muito importante essa coerência entre a dimensão do cognitivo, a dimensão das atitudinais e a dimensão política. Não avançamos no campo dos direitos humanos se apenas trabalhamos os direitos humanos na universidade e no ensino, mas não nos engajamos nas políticas públicas. E para isso é fundamental que quando o Conselho Federal de Psicologia se engaje nas políticas públicas, na perspectiva de promover a igualdade, de